Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre Dante Alighieri. E exatamente, mais um vídeo sobre Dante Alighieri aqui no canal. Porque hoje completa exatos 700 anos do falecimento do Dante Alighieri. Ele faleceu em 14 de setembro de 1321 em Ravenna. Esse grande poeta italiano, esse grande escritor, pensador, e que apresentou para todo mundo uma obra genial que é a Divina Comédia, merece sempre as homenagens e as análises aqui no canal e também por todos aqueles que admiram as obras clássicas, né? A obra do Dante Alighieri está ali no topo dos clássicos, né? Junto com Homero, com Virgílio, né? Dentre outros escritores como também Camões. O Dante ele é lido por todo mundo, ele é analisado nos últimos 700 anos por vários grandes intelectuais que leem, até mesmo decoram a obra do Dante Alighieri na sua versão original para recitar os poemas. A obra do Dante ela foi tão influente, não apenas na Itália, mas em várias partes do mundo, né, com vários escritores que utilizavam a obra do Dante Alighieri como modelo, né, inclusive até o próprio Machado de Assis, aqui no Brasil, ele teve influência do Dante Alighieri, ele fez traduções do poema, o imperador Dom Pedro II também fez traduções do poema de parte, né, da Divina Comédia. Enfim, é importante dizer que ele é realmente central dentre os vários clássicos que nós temos que analisar. E é por isso que eu sempre faço e fiz vários vídeos falando sobre o Dante Alighieri. É sempre um prazer falar sobre esse grande autor. E nesse vídeo específico, eu gostaria de falar com vocês sobre a biografia, já que nós estamos falando sobre um aspecto biográfico, que é o dia do falecimento dele. Eu queria recomendar para vocês a biografia do Dante Alighieri, da Barbara Reynolds. Atualmente, ela é a biografia que está mais disponível em língua portuguesa, né? Existem outras biografias, mas eu considero que essa é uma das melhores biografias já escritas sobre Dante Alighieri, especialmente porque a autora, Barbara Reynolds, foi uma grande especialista do Dante Alighieri e ela completou o trabalho de tradução da Divina Comédia de outra grande pensadora, que é a Dorothy Sayers. Dorothy Sayers foi também uma estudiosa ali junto com os professores de Oxford, né? Ela era amiga, inclusive, do Tolkien, do C.S. Lewis, né, do grupo dos Inklings. E a Dorothy Sayers, ela fez as traduções da Divina Comédia para o inglês, o que é uma tarefa assim muito complexa, porque a língua italiana ela é mais parecida com as línguas latinas, afinal é uma língua latina. Então, para traduzir do italiano para o português, nós não encontramos tanta dificuldade em encaixar, né, a métrica e fazer uma boa tradução. Tanto é que existem boas traduções em língua portuguesa em relação à Divina Comédia. Enquanto que o inglês é algo mais complexo, especialmente a questão das sílabas, né, que forma, então, algo que nós podemos colocar como comparativo da Divina Comédia. E nessa tarefa, a Dorothy Sayers ela fez a tradução da Divina Comédia do primeiro volume e do segundo volume, ou seja, da parte do inferno e do purgatório. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo e deixou o trabalho incompleto. E a Barbara Reynolds, que era amiga da Dorothy Sayers, acabou por completar essa tradução, fez uma revisão também das partes que já eram feitas, e com isso se tornou a tradução, uma das traduções mais lidas em língua inglesa, que é essa tradução feita aí pela Dorothy Sayers e pela Barbara Reynolds. Então era uma grande especialista em Dante Alighieri. E outro fator interessante dessa biografia é o fato dela ter uma certa imparcialidade, né? Como ela não era católica no momento em que ela fazia a escrita, né, ela tinha escrita da obra, então ela pôde colocar as visões dela um pouco distante dessa visão religiosa, porque existem várias biografias, inclusive do Dante Alighieri, que retratam com esse viés. Outras retratam com o viés nacionalista da Itália. Então existem várias biografias com cada um com sua visão, né, e apresentando, como nós já analisamos aqui no canal, né, existem várias pessoas que gostariam que o Dante fosse partidário das suas ideias e com isso cada pessoa constrói uma imagem de como seria o Dante Alighieri, né? E essa biografia ela é muito interessante justamente pelo fato dela reunir as várias informações disponíveis no momento e também apresentar comentários sobre a própria Divina Comédia, fazendo o comparativo da própria obra da Divina Comédia com a biografia do Dante. É importante dizer que a obra, a Divina Comédia, ela não está dissociada, ela não está separada da própria vida do Dante Alighieri. Então, na medida em que você lê a Divina Comédia, você vai ter que entender também a biografia, entender a vida do Dante Alighieri.
E eu fiz aqui no canal alguns vídeos falando sobre a vida do Dante Alighieri, e aquela é uma das várias versões que existem da vida do Dante Alighieri. Então, por isso que é interessante buscar biografias para entender, porque varia, né, conforme o autor. Inclusive, será publicada uma nova biografia do Dante Alighieri, escrita por um italiano, né, e feita a tradução aqui para o português. Eu creio que deva sair daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, mas já está em pré-venda. Vou deixar o link para que você possa adquirir. É a biografia do Dante escrita pelo Alessandro Barbiero, né, que é um estudioso italiano que trata muito sobre história, e eu gosto bastante do conteúdo que o Alessandro Barbiero faz. E ele escreveu a biografia do Dante Alighieri, contando, né, justamente os principais fatos sobre a vida, análise sobre a Divina Comédia, sobre o ponto de vista propriamente de um italiano. Né? Então, além dessa própria biografia da Barbara Reynolds, somando com essa biografia também do Alessandro Barbiero, você terá realmente aí uma boa qualidade de conteúdo sobre a vida do Dante Alighieri. Agora, quanto especificamente a essa biografia, né, eu recomendo, como eu já disse, né, ela é ótima para que você possa compreender a vida do Dante. Eu não diria que é a biografia única, que é a única que você deve ler, mas é realmente satisfatório dentro daquilo que se propõe, que é analisar a vida do Dante desde o seu nascimento até o seu falecimento, e analisar um pouco das principais obras, especialmente a Divina Comédia. Né? E aqui nós temos, inclusive, recomendações do Financial Times, né, de outras obras aqui que eu coloco, né, como sendo uma obra erudito sedutor. Essa biografia maravilhosa vai fazer com que você leia Dante para ser lido como um verdadeiro prazer. E aqui o Booklist comentou, né, os leitores de Dante vão encontrar muito nesse livro para debater. Então é interessante essa obra. Né? Eu vou ler para vocês um pouco aqui do que está escrito, né, com a apresentação aqui do Marco Lucchesi, que é o presidente atual da Academia Brasileira de Letras, né, que também é um estudioso da obra do Dante. Né, ele já fez vários comentários, o Marco Lucchesi, e aqui ele coloca um pouco de notas, especialmente da apresentação dessa obra, dessa biografia, né, justamente para que você possa compreender a obra. E aqui, logo aqui na capa, né, você tem o texto que ele escreveu, né? Barbara Reynolds escreve seu nome entre os melhores dantólogos da língua inglesa, de onde avultam os ensaios memoráveis de Eliot, Singleton e Fletcher, responsáveis por uma guinada na leitura das mais diversas províncias de A Divina Comédia. Agrada neste belíssimo livro o ritmo de uma leitura apaixonada, onde Bárbara se revela amiga das personagens de Dante, da cidade de Florença e dos meandros do outro mundo, atraída pela metafísica da luz, quando o sorriso de Beatriz tece um diálogo sutil com o meio divino. Mas é preciso ressaltar que Barbara Reynolds não traz apenas o Dante místico, do último céu imerso nas águas do absoluto. Temos de forma inseparável o político e o profeta, o filósofo e o teólogo, mas sobretudo o poeta total, ligado ao mundo terrestre e ao celeste, capaz de excelsas delicadezas e ódios terríveis, como que nutriu respectivamente por Vigílio e Bonifácio VIII. A presente biografia enfrenta questões jamais solucionadas de que destaco a figura de Veltro, as misteriosas palavras do inferno, a existência real de Beatriz, além do fato de saber se Dante usou substâncias alucinógenas ou se viveu, de algum modo, um transe místico na sua viagem a Deus. Barbara Reynolds produziu um livro de grande e bem dosada erudição, resultado de uma vida toda dedicada a Dante. Para ser exato, mais de 80 anos em companhia do poeta florentino. Não escreveu para especialistas, mas para um público maior, preocupada em partilhar uma obra universal que chega ao Brasil na bela tradução em prosa e verso de Fátima Marques. Então ele dá aqui a sua apresentação quanto a isso, né, quanto a essa obra. É realmente aqui bem interessante. Nós temos aqui a apresentação da Barbara Reynolds, que vale a pena ser lida também. Né? Como eu falei, ela é uma grande estudiosa do Dante Alighieri, como está apresentado aqui pelo Marco Lucchesi, né? Foram mais de 80 anos estudando o Dante Alighieri. Na introdução, nós temos um pouco da noção do que temos nessa obra. E ela começa dizendo essa introdução. Esse livro apresenta uma nova perspectiva de Dante. Depois de passar minha vida pessoal, profissional dando palestras e aulas sobre Dante, respeitosamente passando adiante o que até então era opinião recebida, decidi ler todas as suas obras de novo, dessa vez com uma mente independente,
Então, aquela questão que eu mencionei, né, da imparcialidade, ou pelo menos da visão própria que ela teve, né? Isso é algo difícil de conseguir. Isso é algo difícil de se conseguir. Carregamos uma bagagem excessiva quando empreendemos tal jornada. E eu ainda permaneço agarrada a ela. No entanto, acredito que apresento aqui um retrato de Dante, o poeta, o pensador, o político e o homem, nunca antes visto. Quase todos os capítulos contêm novas ideias e percepções, algumas delas radicais e controversas. Entre as descobertas que fiz, há duas que representam um desafio fundamental. Envolvem os famosos enigmas, o Veltro e o Tux, e a primeira é uma profecia de Vigílio e a segunda de Beatrix sobre um líder que traria paz e ordem ao mundo. Muitas tentativas sábias e engenhosas foram feitas para decifrá-los, porém sem chegar a nenhuma conclusão definitiva. Mantendo a mente aberta, cheguei quase que por acaso ao que considero ser a solução para as duas charadas. Sua extrema simplicidade fez com que fossem negligenciadas por quase 7 séculos. É possível que elas enfrentem discordâncias, talvez até uma recusa imediata. Espero que pelo menos estimulem discussões e levem a novas percepções. Então ela se propõe a solucionar um dos maiores enigmas da obra do Dante Alighieri, né, que é a questão do Veltro e a questão do próprio Salvador que estaria vindo, né? Quase todas as afirmações factuais envolvendo Dante foram questionadas e muitas delas continuam polêmicas. A opinião aceita com relação a Beatrice, a moça florentina por quem ele se apaixonou e que foi a principal fonte de inspiração de sua poesia, é que ela era filha de Folco Portinari e que se casou com Simone Bardi e morreu em 1290 aos 24 anos. Mas alguns sustentam que ela nunca existiu, sendo uma mera figura alegórica que se refere à teologia. Neste livro sugiro que Beatrice não desempenha apenas um papel na comédia, mas muitos, alguns deles, nunca definidos antes. Então ela apresenta mais um diálogo sobre essa discussão se Beatrice existiu ou não, né? Nós já vimos nos vídeos que essa ideia de Beatrice existir ou não, ser uma ideia do Dante, uma personagem apenas fictícia, isso foi discutido e iniciou esse debate a partir do século XIX. Né? E aqui ela tenta comentar também sobre isso. Dizem que os primeiros poemas de Dante eram acompanhados por música e cantados por seu amigo Cassella, o compositor. Não há provas de que fosse assim exatamente. Dante teria tido 5, 6, 7 filhos. Segundo opiniões recentes, porém, ele teve apenas 2 filhos e uma filha. Dante estudou durante algum tempo em Paris. Gladstone chegou a acreditar que ele estudou em Oxford. De acordo com outras opiniões, ele nunca deixou a Itália. Várias obras e cartas atribuídas a ele foram consideradas falsificações e algumas ainda são passíveis de controvérsia. Dante e seu amigo Forese Donati trocaram uma série de sonetos obscenos. Quando descobertos, foram rejeitados como espúrios, mas depois aceitos como genuínos. Agora são mais uma vez objeto de discussão. Todas essas controvérsias, e são muitas, dão liberdade ao biógrafo, mas exigem coragem para usá-las, em vez de simplesmente confrontar um ponto de vista com o outro sem chegar a nenhuma conclusão. Ao ler novamente obras menos importantes de Dante, como o seu tratado sobre a arte da escrita vernácula de De Vulgare Eloquentia, percebi que ele foi originalmente escrito como uma conferência. Lido sob essa ótica, o texto o revela vividamente como orador público. De repente, tomamos consciência de sua habilidade para entreter uma plateia, de seu talento como mímico, de sua aguda sensibilidade para os sotaques enquanto caminhava por Bolonha, percebendo as diferenças de pronúncia de um distrito e de outro. Revela-o também como uma personalidade irada, franco em suas opiniões e impaciente diante da discordância. Outra obra menor considerada espúria durante muito tempo, mas que agora é aceita como autêntica pela maioria dos estudiosos de Dante, é a mensagem a Cangan della Scala, governante de Verona e patrono de Dante. Proponho aqui uma ideia totalmente nova dela. Acredito que esse texto foi erroneamente definido como uma epístola. Ao contrário, é uma oração enviada de Verona pelo próprio Dante numa tentativa de conseguir promoção e ajuda financeira para a terceira parte de seu poema Paradiso. Há um mistério envolvendo a obra filosófica de Dante, o Il Convio, que, quando ele o começou,
estava destinado a ser seu magnum opus. Por que ele o deixou inacabado e passou a escrever a comédia? Proponho um motivo que não foi sugerido antes. Mais uma vez, uma ideia simples. Dante, o exilado, privado da ajuda financeira dos companheiros exilados com quem ele havia brigado, estava completamente sem dinheiro. Ele tinha a esperança de ter alguma renda fazendo uma série de conferências sobre assuntos derivados de sua canzone, como filosofia, alegoria, astronomia e ética, e com a venda de cópias de seu texto à medida que progredia. Infelizmente, ele entendeu mal o mercado. As plateias diminuíram, as vendas caíram e ele foi obrigado a voltar para um tipo de entretenimento mais bem-sucedido, a história de uma jornada pelo mundo dos mortos, investindo no que era uma forma primitiva de arte pop com a dignidade da história de Virgílio e a jornada de Enéas pelo Hades e fazendo dela um veículo para suas ideias profundas. Ele criou uma nova forma de arte literária que desta vez atraiu espectadores e continuou atraindo-os desde então. Utilizo a palavra espectadores de maneira intencional. Como os manuscritos eram caros na época de Dante, as obras eram lidas em voz alta publicamente com muito mais frequência do que a sós. Isso explica os muitos e variados efeitos sonoros perceptíveis no estilo de Dante. Também é possível ver como ele adaptava sua obra às respostas que recebia à medida que a obra progredia. Os leitores modernos, limitados à experiência da leitura, tendem a negligenciar a importância da relação entre um autor e um público ouvinte. Para conquistar a atenção do público, Dante precisava de variedade. Ele conseguia isso mudando o estilo de canto para canto. O mais eficaz de tudo era o fato de que ele contava a história principalmente na primeira pessoa. Eu estive lá, eu vi, eu ouvi. Lido em voz alta pelo próprio Dante, sobretudo o inferno, devia ser muito impactante. As histórias estão inseridas dentro de outras histórias, enquanto surpreendentes são inventados entre ele mesmo e personagens mortos há pouco tempo. Ele reduziu as figuras tradicionais de personificação alegórica, rótulos que perambulam, substituindo-os por personagens reais, que ao mesmo tempo que eram eles mesmos, representavam conceitos abstratos, embora distantes de nós hoje em dia. Eles ainda chamam nossa atenção devido à hábil criação de personagens e aos diálogos que dão vida a personalidades com diferentes estilos e tons de voz. Um elemento de drama é perceptível ao longo de toda a obra. Há também o fato de que Dante tinha algumas contas a acertar com certas pessoas. Não era sua intenção fazer simplesmente uma parábola sobre as punições ao pecado e as recompensas à virtude. Ele estava muito preocupado com o estado do mundo e acreditava que havia encontrado uma solução: a aceitação por toda a Europa da autoridade secular suprema de um imperador. Seu objetivo principal ao escrever a comédia, como já fora ao escrever o Convívio, era promover essa convicção entre um público cada vez maior. Ele achava que a humanidade tinha sido criada para a felicidade e que a suprema alegria seria encontrada no uso da razão e na busca pela verdade. Sua leitura dos místicos e seu próprio talento para a contemplação o capacitaram a concluir a obra com a visão da Trindade, uma visão que ele de fato havia experimentado. Pontos de vista diferem quanto ao fato de ele tê-la experimentado ou não. Não há nenhuma prova conclusiva e deixo a questão em aberto. Sugiro, porém, uma possibilidade que não parece ter sido apresentada antes. Desde os primeiros escritos, sobretudo em suas imagens visionárias de Beatrice e inventadas em La Vita Nova, há indicações de que Dante, talvez em companhia de seus amigos poetas, pode ter recorrido ao uso de estimulantes herbários que induziam a um aumento de consciência. Há um indício integrante no primeiro canto de Paradiso, até agora não considerado, que aponta nessa direção. Então é interessante, né? Ela tenta abordar essa possibilidade de Dante ter utilizado aí substâncias alucinógenas para fazer o seu poema, né? Em minhas descrições da comédia e dos poemas menores de Dante, tive a intenção de apresentar traços de sua personalidade, assim como as qualidades de sua narrativa e de suas habilidades literárias. Em muitos capítulos apresento uma nova compreensão, das quais a mais importante é minha descoberta de que a fonte de sua história é a última jornada de Ulisses. As traduções são minhas, a não ser
quando indicado em contrário, algumas das quais estão sendo publicadas pela primeira vez aqui. Como esse livro é o resultado de observações independentes, não forneço nenhuma bibliografia. A fonte das citações e, quando necessário, das informações e às vezes das opiniões são fornecidas nas notas. Para não atrasar a narrativa, juntei em um apêndice as informações básicas sobre os guelfos e os gibelinos, e os papas contemporâneos de Dante, os imperadores que ele menciona, e a cronologia de suas obras e dos principais eventos de sua vida. Muitos amigos de profissão leram o trabalho completo ou, em parte, deram sugestões valiosas, em particular Jill Peyton Walsh e Anne Wilson. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Andrew Lewis por sua orientação em assuntos relacionados à lei medieval. Sou muito grata também pelas opiniões de colegas e por suas ajudas, estímulos, e também agradeço por suas advertências e expectativas. São eles Catherine Ive, professor James, e aqui ela vai citar uma lista de várias pessoas que ajudaram ela, né, e agradecendo todo eles. Né, e agradecimentos especiais, né, a todos, e ela termina dizendo que concluiu essa obra, especialmente aqui a introdução, em 2006, em Cambridge. Então, é muito interessante a apresentação dela, apresentando as abordagens que ela colocou nessa obra, e é uma biografia mesmo, né? A partir da página 172, mais ou menos, né, creio eu, ela começa a analisar a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, visando sempre apresentar o contexto biográfico. Então, além de ter a história do Dante Alighieri, da vida dele, tem também a própria análise da obra que essa grande estudiosa fez aqui, apresentando aqui suas opiniões, apresentando sua própria visão, justamente uma visão independente sobre a vida do Dante Alighieri. No final, é mencionado aqui que tem um apêndice. Esse apêndice tem aí a cronologia da vida do Dante, né, as principais datas desde o seu nascimento até o falecimento, um pouco da abordagem, a lista de papas que viveram durante a vida do Dante também, os imperadores romanos sagrados, né, citados por Dante Alighieri, né, do Sacro Império Romano, e as próprias notas que ela coloca também estão todas aqui no final. E interessante que há um índice remissivo, né, algo que não é muito comum nos livros brasileiros, mas está aqui índice remissivo, que é muito útil para análise também, para fazer seus estudos. Né? Então está aqui a Barbara Reynolds, ela é uma das mais notórias autoridades em Dante, completou a tradução do Paradiso para Penguin, traduziu também La Vita Nova de Dante e Orlando Furioso de Ariosto, escreveu a biografia de Dorothy Sayers, que é a renomada tradutora que eu mencionei, e também ela tratou de sua biografia sobre Petrarca também. Então, está aqui a recomendação, vou deixar o link dessa biografia e da nova biografia que será lançada em português também, que eu já mencionei aqui do Alessandro. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.